Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se, perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, diante de tantas situações que permeavam ou rodeavam a vida de Jesus nesse período, talvez o mais insignificante seria o imposto, a moeda, o dinheiro. Porque Jesus é o próprio Deus presente, que já vai se despedindo dos seus discípulos para que eles possam entender tudo o que irá acontecer. Percebemos aqui um certo sentimento de ira, de ódio, que não é simplesmente humano, mas esse sentimento de ira, de ódio, ele é sobrenatural. Se é sobrenatural, então é porque age nas pessoas um espírito maligno, que é o grande adversário de Jesus. Portanto, de alguma forma, procura-se condená-lo. Vamos encontrar algo que possa condená-lo e assim ele para de nos incomodar. Assim ele morre sem que nós tenhamos culpa. E então, tomando Pedro, eles perguntam a respeito do imposto. Se o mestre paga imposto ou não ao templo. Mais uma vez aqui, o dinheiro, a moeda, parece estar acima da pessoa, do ser humano e de todas as suas realidades. O dinheiro vai oprimir o povo, escravizar o povo. E, no entanto, todos são obrigados a reterem aqueles valores no templo. Jesus, então, cumpridor de toda a lei, ele disse: Eu não vim para abolir a lei, nem os profetas, mas eu vim dar algo a mais a esta lei. Eu vim para fazer com que esta lei seja livre. Eu vim melhorar esta lei. Então ele cumpria a lei humana
fazendo com que Pedro vá justamente aonde? Aonde Pedro tinha mais experiência, aonde Jesus o chamou, aonde Pedro pudesse então exercer a sua função de pescador. Pescador, cuidador, protetor. Pedro pesca um peixe que tem uma moeda que cuida e que protege Jesus até o cumprimento da promessa. Aqui estão diversas situações, circunstâncias, porque também existe aqui um milagre. Existe aqui uma realização. E Jesus permite tudo isto para que tudo se cumpra no tempo certo, no momento certo e na hora que o Pai deseja que tudo aconteça. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta terra, neste mundo também, nós devemos cumprir, com as nossas obrigações que a lei nos impõe, mas com um olhar sempre voltado para o céu e para a eternidade. Sempre perguntar, no meu lugar Jesus faria o quê? Se fosse ele faria o quê? Podemos até acreditar que estamos dentro da justiça, mas nem sempre estar dentro da justiça é justo fazer o contrário. Portanto, o reino dos céus é muito maior do que tudo isto. Nós vamos depois perceber isto quando Jesus é vendido por 30 moedas de prata. Ele é entregue à mão dos soldados, dos pecadores. Ele é entregue à mão dos homens da lei para ser morto, crucificado. Mas em tudo isto está presente a bondade de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que possamos entender qual é a moeda que se perdeu dentro da nossa casa, dentro de nós. Qual é a moeda que tem valor? E que valor tem esta moeda? O Frei Raniero Cantalamessa, ele faz uma reflexão a respeito do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, das 3 parábolas. A do filho pródigo, a da ovelha perdida e a da moeda perdida. Então ele diz assim: a ovelha saiu e se perdeu. O filho saiu de casa e se perdeu. E a moeda se perdeu dentro de casa. Qual desses nós somos? Aquele que se perde fora ou aquele que se perde dentro? Por isso, encontrar aquele que se perdeu dentro é motivo para fazer festa. É motivo para chamar os amigos. É motivo para muita alegria encontrar aquele que se perdeu dentro. Então, às vezes é dentro que a gente se perde. Não é fora, né? Mas é dentro.
Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor, nesse início de semana, possa iluminar as nossas mentes, corações, a nossa vida, e que estejamos dispostos, então, a, junto com Jesus, pagar o preço que for necessário para nos manter no seu reino.